Olá, tudo bom? Mais uma vez, obrigado por ter vindo até aqui. E como combinado, vamos falar um pouquinho aí sobre entrevista de emprego. E aí eu fiz algumas anotações aqui, porque esse assunto é bastante complexo e requer aí um pouco mais de detalhamento naquilo que nós vamos falar, né? Então, uma das perguntas que eu havia feito é: você se prepara para poder fazer a entrevista com o seu candidato? E quando eu digo se você se prepara, é tenha em mãos um roteiro com algumas perguntas que você acha importante para o seu candidato. Não aquele básico que está lá, para que serve o currículo, tal, você trabalhou aqui, ali. Isso é muito frio. E o currículo ele é simplesmente para uma apresentação prévia do seu candidato com você, dentro da sua empresa, para você ali você já vai identificar aonde o candidato trabalhou, o tempo de casa que ele ficou naquela empresa, enfim. Você já consegue ter algumas informações a mais. Mas o se preparar que eu estou querendo dizer é você precisa tirar, extrair daquele candidato os valores que ele tem, os valores que ele carrega com ele. Quais são os valores que ele traz da família? Se esse cara é uma pessoa, esse cara é um cara verdadeiro, esse cara é aquele cara que você vai poder contar com ele num determinado momento. E aí é o feeling seu, certo? Para com o candidato. E aí mistura uma outra pergunta que eu havia colocado. Se você é a pessoa ideal para fazer as entrevistas dos candidatos. Porque se você não tem paciência de conversar, se você não tem um, uma proximidade, às vezes tem pessoas que não gostam de lidar com outras pessoas, isso aí gera um certo conflito, uma certa complicação para você conseguir tirar a informação do candidato. E você precisa deixar aquilo leve. Você está vendo como a gente conversando, a gente foi entrando em alguns conceitos, em algumas das perguntas que eu estava falando? Se você é a pessoa ideal, se você se prepara para fazer a entrevista com o seu candidato, e aí vamos entrar num terceiro ponto que é não deixar a entrevista virar um interrogatório. Por que, que isso é muito importante na hora de fazer a entrevista com o candidato? Porque se a entrevista é um interrogatório, trabalhou aonde? Quanto tempo? Ficou lá por que você fazia? Não sei. Pronto, o cara se retrai. O cara fica fechado e ele não se solta. E uma pessoa, quando ela se sente à vontade, é muito mais fácil de você conseguir identificar através do feeling, certo? Que isso aí é só a experiência que vai te dar. Através do feeling, você conseguir identificar quais são os valores daquele candidato. Quem de fato ele é. Peraí, esse cara falou que trabalhou um ano e pouco naquela empresa e que saiu de lá numa boa, mas agora conversando, ele baixou a guarda. Eu tô vendo que ele é um cara meio difícil de lidar. Tô vendo que é uma pessoa um pouco mais ansiosa. Então, essa é a importância. Uma entrevista muito bem posicionada, muito bem colocada, tratada de uma forma leve ao longo do tempo. Uma entrevista de emprego não pode demorar mais do que 30 minutos. Tem que ser uma coisa rápida, mas deixar a pessoa à vontade e você extrair todo tipo de informação que você queira. E aí você vai identificar os valores do seu candidato com os valores da sua empresa. Isso tem sinergia, tem conexão os dois? Ah, peraí, a minha empresa tem um perfil B e o meu candidato eu estou vendo que ele é um perfil C. Então eu acho que não serve para mim. Ou, mas eu estou entrevistando um cara que eu queria para um repositor, mas eu estou vendo que ele tem mais um perfil para operar um caixa. Ou ele tem mais um perfil para trabalhar no meu depósito ou em qualquer outra área, certo? Então, esse é o feeling que você precisa ter para poder extrair ao máximo do candidato. E aí, para a gente finalizar, o que é o turnover? O turnover é a taxa de entrada e saída de pessoas do quadro de funcionário da sua loja.
quanto mais pessoas entra e sai, entra e sai, entra e sai. Então eu tenho lá, vou dar um exemplo para você. Se eu tenho 10 colaboradores na minha empresa e a minha taxa de turnover é de 3%, ou seja, eu tenho 3 movimentações de pessoas todos os meses. Eu estou demitindo e contratando. Demissão e contratação entra no turnover. Então, a movimentação de 3 pessoas dentro da sua empresa gerou 3% de taxa. Eu fiz essa conta rapidinho só para ficar fácil. Mas, e aí a gente calcula em cima disso. Hoje, um nível aceitável de turnover dentro do mercado do mundo corporativo é de 2,5% a 3%. Só que isso agrava muito o resultado da sua empresa. Porque você fazer a contratação de um candidato demanda custo, valores. Você vai dar um treinamento para essa pessoa, você vai colocar essa pessoa dentro da sua companhia, você vai dar uniforme, tem todos aqueles trâmites legais de registro, de transporte e tudo mais. Enfim, você demandou tempo e energia para deixar aquele candidato apto. E rapidamente esse candidato sai, vai embora. Então isso daí, além de gerar a sua despesa, gerar tempo, tudo mais, você perdeu muita energia exercitando aquele cara para logo depois perdê-lo. Então, quanto menos movimentação de colaborador você tiver dentro da sua empresa, melhor é o resultado. A longo prazo, essa pessoa começa a ter mais sabedoria, começa a conhecer melhor a sua empresa, consegue ter uma sinergia melhor com o seu cliente. E isso daí é frutos que só vem a multiplicar cada vez mais. Tá bom? Então, espero que isso aí tenha te ajudado um pouco. E se você quiser falar um pouco mais sobre esse assunto, coloca nos comentários aí, curte, compartilha e vamos levar essa informação para mais pessoas. Um abraço, vamos junto.